Se você quer saber como toda essa situação que está rolando no Afeganistão, com a tomada do governo pelo grupo terrorista Talibã, pode cair no dia 21 de novembro na prova de humanas do Enem, vem comigo que no vídeo de hoje eu vou te mostrar como isso pode aparecer lá. Bora! Fala galera, mais um vídeo do canal Médio Diversitário. Eu sou o João Vitor e bom, hoje eu estou aqui para falar com vocês como a situação que está rolando no Afeganistão agora pode cair no dia 21 de novembro, que é quando acontece a prova de humanas do Enem. Só antes eu vou pedir para vocês para votarem numa enquete que está lá na aba comunidade do canal, que eu vou perguntar se vocês preferem vídeos assim mais curtos, de no máximo 10 minutos, ou se vocês preferem vídeos com um conteúdo mais denso, assim, mais elaborado, que aí vai ter de 15 minutos até 20 e pouquinhos minutos. Vai ser importante, assim, ouvir o que vocês preferem e eu trazer pro canal aquele tipo de conteúdo que vocês mais querem ver, né? Bom, mas vamos lá, só pra explicar por cima, assim, pra quem não sabe do que está acontecendo, se vocês querem saber com mais detalhes, vai ter muitos canais aí no YouTube que vão te explicar muito mais detalhadamente a situação que lá está ocorrendo, mas basicamente, lá onde está o país Afeganistão, é uma área que esse território sempre foi tentado tomar o controle por algum agente externo. Então, no século XIX, o Império Britânico tentou invadir aquela região e não conseguiu. Daí, no século XX, ocorre a Segunda Guerra Mundial e no contexto da Guerra Fria, a União Soviética, que seu território fazia divisa com o Afeganistão, queria trazer aquele país para sua área de influência, e os Estados Unidos, que estavam contra a União Soviética nessa Guerra Fria, eles armavam grupos que se montaram ali com a população afegã para combater os invasores soviéticos. Então, a União Soviética fica lá por 10 anos tentando vencer a guerra, não consegue, os afegãos conseguem expulsar os russos, e aí quando acaba a Guerra Fria, esses grupos do Afeganistão agora estão muito armados e treinados pelos próprios americanos, que os ajudaram para resistir à influência socialista, né? Aí o que acontece após o final da Guerra Fria? É uma guerra civil entre a população afegã, porque é uma população que não se construiu uma identidade nacional, então eles não se sentem afegãs, são várias tribos que cada um pertence a uma tribo, e elas estavam lutando nesse contexto pós-Guerra Fria entre elas mesmas. Acaba que em 96, a maior etnia do Afeganistão, que eu não sei falar o nome, tá aparecendo aí na tela para vocês, mas corresponde a 40% da população daquele país, e é dessa etnia que surge o grupo Talibã. Então, teoricamente, esse grupo do Talibã, que até então não era considerado terrorista pelo que nós chamamos hoje, estava no controle desse país. Mas como é um governo fraco, um estado falido, que não tem controle sobre todos os territórios, esse país é uma terra fértil para organizações como a Al-Qaeda pegarem uma parte desse território para fazer de base para suas operações. Então tudo muda em 2001, quando em setembro ocorre o atentado das Torres Gêmeas em Nova York, e aí os Estados Unidos vai caçar a Al-Qaeda, que eles sabiam que tinha uma base no Afeganistão. Então rapidamente, ao acabar querendo atacar a Al-Qaeda, os Estados Unidos também atacam o Talibã, e desde 2001 eles tentam instalar ali naquele país um sentimento de nação, uma democracia, treinar o exército do Afeganistão. Só que durante 20 anos, até agora 2021, foi se tornando insustentável isso, soldados americanos eram mandados para lá, a opinião pública já estava ficando contra, mais de 2 trilhões de dólares gastos ao longo desse tempo para tentar financiar esse projeto de construção da nação do Afeganistão. Então chegou um ponto que ficou insustentável, e dependente se você concorda ou não com a atitude e do jeito que ela foi tomada, o presidente Biden decidiu retirar as tropas, e a partir do dia 31 de agosto, que é amanhã, nenhum soldado americano mais vai estar em solo afegão. Então o que aconteceu foi, mesmo antes de ter retirado as tropas completas, o Talibã já retomou o controle da capital, então pode-se dizer que o governo do Afeganistão agora está sendo controlado pelo Talibã. Mas aí vamos lá para o que importa nesse vídeo. Como toda essa situação pode cair no Enem, na prova de humanas, com questões de história, geografia ou até mesmo sociologia. Bom, vamos lá. Não sei se vocês sabem, mas a prova do Enem todo ano, lá para junho, assim, ela já está completamente feita e não ocorre nenhuma modificação nela. Então, especificamente, essa situação que ocorreu esse ano não estará lá na prova do Enem 2021, que é o que vai ocorrer agora em novembro. Mas pode cair muita coisa mesmo relacionado com vários desses assuntos, que a gente pode pegar essa situação para analisar melhor, se aprofundar e para estar preparado para todo tipo de questão que vem na prova no dia 21. Então, uma das coisas que podem cair é o aspecto de os Estados Unidos, em certo contexto, armar determinados grupos, e depois que o contexto muda e a situação é diferente, esses grupos acabam se voltando contra os americanos, já armados e treinados, né, pelos Estados Unidos. Porque essa situação no Afeganistão com o Talibã e a Al-Qaeda não foi a primeira vez que isso aconteceu, e pode estar acontecendo agora com os curdos, que é um povo, uma nação sem território, que os Estados Unidos arma esse povo para lutar contra o regime do Iraque e do Irã, que os Estados Unidos é
contra. E parte desse povo vive no território do Iraque e do Irã e contestam aquela região para formar o seu próprio país, o Kurdistão. Outra coisa muito importante também que pode ser cobrada é a consequência, né, dos atos terroristas que podem acontecer, principalmente o intervencionismo. Porque, como eu disse, depois do ato terrorista de 2001, das Torres Gêmeas, os Estados Unidos foi lá e declarou, né, a guerra contra o terror e interviu no Afeganistão com aval dos 5 membros do Conselho de Segurança da ONU. Nem a Rússia nem a China vetaram isso, porque naquela época era uma sensação de medo e de desconhecido se isso poderia acontecer de novo. Então todo mundo liberou os Estados Unidos e interviu no Afeganistão, e eles ficaram lá por 20 anos, né? E também num futuro breve, assim, os Estados Unidos interviu no Iraque, tirando o governo de Saddam Hussein. E aí, nessa situação, alguns dos membros do Conselho de Segurança vetaram, e mesmo assim os Estados Unidos continuou com a intervenção no país estrangeiro. Bom, uma coisa que com quase certeza eu posso dizer isso, vai cair na prova, na parte de geografia, é a tensão entre os países daquela região, que não são poucas, porque o Oriente Médio atualmente é a região com mais conflitos no mundo e a região mais conturbada. Então, assim, até a questão da guerra árabe-israelense, que não está muito ligada, assim, com o Talibã, com essa questão do terrorismo, mas também existem grupos extremistas, igual o Hamas, que atacam Israel. Isso tudo pode estar interligado, assim, porque é uma região muito conturbada e complicada, porque desde o término da Segunda Guerra Mundial é a região onde ocorrem mais conflitos e a mais complicada do mundo. Também pode cair questões com a relativização, né, desses conflitos, instigando a gente a olhar com o olhar do outro, principalmente com o olhar das pessoas orientais, das pessoas árabes, porque a gente aqui tem um olhar ocidental, né, mais parecido e com mais empatia com os cidadãos americanos. Então pode ser que alguma questão quer que a gente veja uma situação com o olhar do outro. E uma questão muito importante também de sociologia que pode cair é abordando os direitos humanos, principalmente, né, os direitos das mulheres, que não são muito respeitados por esses grupos extremistas, porque eles se fundamentam na lei do Islã, que é extremamente conservadora e que não garante muito direito às mulheres. Então, principalmente elas, mas a população no modo geral, a gente vê um desrespeito aos direitos humanos maior nesses países, porque é importante sim frisar que praticamente todos os países do mundo há desrespeito aos direitos humanos. Só que por uma questão de poder, de mídia e de vários outros interesses, acabam que realmente nesses países assim com regimes ditatoriais e extremistas são o que mais ocorrem essas violações de direitos humanos desse tipo, mas são também o que a mídia mais fala e mais dá enfoque. Então, agora que eu já expliquei mais ou menos o que aconteceu lá e como esse assunto pode cair no Enem, eu trouxe para vocês exemplos de questões que já caíram nas provas anteriores com esses assuntos e que podem ser que caiam nesse ano, porque tem um tempo até que eles não vêm aparecendo, e é um assunto que, mesmo se não acontecesse esse episódio com o Talibã no Afeganistão, está em alta e é forte candidato a estar na prova do dia 21 de novembro. Então, a primeira questão é do Enem de 2015, e o texto fala da comoção, né, que houve quando uma menina americana estava pronta para deixar o pai morrer pelo seu país, né? Mas assim, o próprio texto fala e se pergunta como a gente iria agir se a menina fosse afegã e falasse as mesmas palavras se seu pai fosse do Talibã. Então, será que a gente sentiria essa comoção e empatia pela menina que está, aos nossos olhos, sentindo um patriotismo e amor à pátria americana, se ela fosse árabe e se seu pai fosse do Talibã? Esse é o exercício que o texto instiga a gente a fazer, e a resposta certa é: pausa o vídeo se você ainda não pensou. É a letra B, exercício de alteridade, que alteridade é se colocar no lugar do outro, pensar como o outro. Então é um desafio cultural, porque geralmente a gente pensa com os nossos olhos, e os nossos olhos são muito enviesados e influenciados pelo olhar americano, no ocidente em geral. Então assim, fica meio difícil pra gente pensar com o olhar da menina árabe se ela falasse as mesmas coisas se o pai dela fosse do Talibã. Mas como eu disse lá nas coisas que podem cair no Enem, é assim que o Enem cobra, e é uma questão até que fácil. Você sabe o que significa a palavra alteridade, né? Então por isso até que é bom você fazer essas questões anteriores, como eu já disse em vários vídeos, para se preparar melhor para o Enem e ir procurar no dicionário, às vezes uma palavra que você não sabe e tal, para quando chegar no dia da sua prova, você matar questões fáceis como essa, se você sabia o significado da palavra. Bom, a próxima questão é do Enem de 2013, e ela fala de algumas das consequências, né, do 11 de setembro, e pede algumas outras. Você pode pausar o vídeo e tentar acertar a questão. A resposta certa é a letra A, que ela fala que, como uma das consequências desse atentado foi o reforço nos aeroportos de todo o mundo, que o controle de fronteiras ficou maior, né, porque justamente essas organizações, assim, criavam suas bases em outros países, como a Al-Qaeda tinha uma base na
Alemanha, uma base nos Estados Unidos. Então, com esse reforço nos aeroportos para controlar mais as fronteiras, fica mais difícil desses grupos implantarem suas bases em vários locais do mundo e aí ficam mais reféns ainda desses países de estados falidos como o Afeganistão. Também fala de um surgimento anti-americano por parte dos orientais, principalmente pelos árabes, né? E um sentimento anti-islamismo, principalmente aqui do Ocidente, porque muitas vezes que a gente ouve falar de um cara árabe, islamista, muçulmano, a gente já pensa em homem-bomba, não sei o quê. Isso só aumenta a xenofobia, e que é o preconceito contra o estrangeiro, porque isso é o mínimo do mínimo dos muçulmanos que são, assim, extremistas, assim como tem os católicos extremistas, os protestantes extremistas, os judeus extremistas. Então, a gente estando nessa parte do mundo, tendo a nossa visão, é fácil acusar o outro como inimigo, mas a gente tem que sempre olhar com o olhar do outro, principalmente no Enem, que é uma prova, assim, social, e você sabe que ela cobra desse tipo, mesmo se não for sua visão. Então, você, sendo uma pessoa inteligente, você vai estudar e marcar a questão certa, de acordo com o que você sabe que a prova quer de você. Bom, e a próxima questão também é do Enem de 2013, mas da segunda aplicação, e pede as repercussões sociais, né, do 11 de setembro, né? A resposta certa é a letra D, porque aumentou o preconceito, né, contra a gente árabe e da religião islâmica, porque, como eu falei, aumentou a xenofobia, e logo quando a gente pensa em uma pessoa árabe, um muçulmano, já vem na nossa cabeça homem-bomba, e se a gente vê aquelas roupas assim que eles usam, já acha que tem uma bomba ali dentro escondendo. Você meio que pode olhar torto assim pra uma pessoa se você vê ela passando, se você não tá acostumado, se você mora num lugar no Brasil assim como eu, que não existe muitos, talvez quando você encontra um você pode ficar estranhando, mas isso é muito em vista também desse aumento de preconceito promovido por essa guerra ao terror, por essa xenofobia, essa propaganda da mídia para pintar o outro como o vilão. Então, como vocês viram aí, as questões não foram tão difíceis, tem um tempo que esse assunto não cai no Enem, e por mais que essa situação específica do Talibã no Afeganistão, de agora, agosto de 2021, não vai cair nesse Enem, no próximo de 2021, tem uma chance desse assunto envolvendo vários tipos de aspectos, como repercussões sociais, o caso dos Estados Unidos intervir em outros países, contextos geopolíticos que podem aparecer na sua prova, e na verdade é uma bela posse de conteúdos que tem grande chance de aparecer por lá. Bom, se você gostou do vídeo, deixa um like para mostrar que o conteúdo foi interessante, e se você nunca tinha visto nenhum vídeo aqui do canal, prazer, meu nome é João Vitor, seja bem-vindo. Eu vou pedir para vocês se inscreverem e ativar o sininho caso se interessem pelo conteúdo. Tem vários vídeos aqui com macetes para o Enem, dicas de como estudar, de como eu estudei, métodos para acertar mais 150 questões igual eu acertei no Enem 2020. Em outubro vai ser o mês da redação aqui no canal, então eu vou explicar para vocês passo a passo de um método de como tirar mais de 900 com certeza, independente do tema. Então assim, vai vir muito conteúdo bom até o dia da prova, e depois do Enem também a gente vai continuar falando de FIES, de ProUni, de SISU, e no outro ano ainda começar a preparação, porque vem mais um Enem depois do Enem 2022 e não vai parar nunca esse processo. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Como eu disse, espero que vocês tenham gostado. Um abraço e valeu!